Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a Jordana. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar vários likes nesse vídeo, compartilhar esse vídeo incrível para os seus amigos e familiares e também nos ajude a crescer. E eu estou em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, aqui mesmo no Snapchat e no YouTube. Bom, hoje vamos falar dos vilões amados. Que coisa que não deveria acontecer em Hollywood. Os produtores não entendem essa ideia de como o público tá amando os vilões ao invés de odiar. Na verdade, a ideia inicial de um vilão é para fazer o público sentir ódio do personagem, para o público ver e perceber que não deve cometer os erros. Eu vou dar um exemplo para vocês do personagem que o Martin ficou surpreso, o escritor do livro A Casa do Dragão, A Guerra dos Tronos e o livro Fogo e Sangue, até as continuações seguintes da série A Casa do Dragão, ou do spin-off do livro mesmo. O personagem do Daemon, o Martin, ele ficou tipo em choque. Ele não entendeu como que o público amou o Daemon, o personagem do Matt. Ainda mais com as atitudes do livro. Ele meio que mata a esposa na série, só que e o pessoal aplaude essa atitude. O escritor ficou chocado com isso. É porque o Daemon tem uma escrita e uma história interessante. O Daemon, ele tem um roteiro bom. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês do personagem que o Martin ficou surpreso, o escritor do livro A Casa do Dragão, A Guerra dos Tronos e o livro Fogo e Sangue, até as continuações seguintes da série A Casa do Dragão, ou do spin-off do livro mesmo. O personagem do Daemon, o Martin, ele ficou tipo em choque. Ele não entendeu como que o público amou o Daemon, o personagem do Matt. Ainda mais com as atitudes do livro. Ele meio que mata a esposa na série, só que e o pessoal aplaude essa atitude. O escritor ficou chocado com isso. É porque o Daemon tem uma escrita e uma história interessante. O Daemon, ele tem um roteiro bom. Agora, a história de roteiro do personagem Daemon, quanto a história da trajetória de vida do personagem, como ele se tornou um anti-herói, não vilão, muito mais forte, que o Daemon, ele é um personagem cinza. Ele não é um vilão, muito vilão, mais poderoso. Mas, Jordana, o que é um personagem cinza? O personagem cinza não é nem bom, nem ruim 100%. Ele é o antagonista. O Daemon, ele deveria ir para o caminho mais sombrio. Mas o Martin pensou, como eu vou colocar o Daemon como um personagem? Como vai ser a trajetória? Como vai ser a passagem de vida dele? Como eu vou fazer? Eu vou colocar ele como personagem principal, vou colocar ele como vilão ou antagonista? O personagem cinza nem é bom o tempo todo, nem é mau o tempo todo. Ele vai de acordo com o que não é descrito para ele. Ele é um ser humano que faz ou o que quiser ou de acordo com o que ele está sentindo no momento. Mas o Daemon, o escritor ficou em choque como que o público amou a ideia do antagonista ser abraçado, ou o vilão. Que o Daemon, ele é o vilão da história, para ser o vilão mais forte e poderoso. Mas o público tornou o Daemon como um herói à vista do público. Vocês tornaram o Daemon como se fosse o herói, os verdes e os vilões. Na verdade, o Daemon é um personagem cinza. Isso que é a atitude de um personagem cinza. Não é ser 100% herói, nem 100% vilão. É ser humano.
Vai falar da segunda casta que algumas pessoas gostam, algumas pessoas odeiam. E eu não vou dar minha opinião no momento, porque já sabem, né? Minha opinião eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal, que está aqui no canal sobre a Casta Verde e sobre os castelos. Mas, gente, a Casta Verde não é a vítima da história. Nunca foi. Os reis da Casta Verde, a Lincet e o Viserys, nunca foram as vítimas. O Viserys perdeu a Aemma, mas o bichinho não quietou, porque ele precisava manter a dinastia. Mas pela péssima escolha do Viserys, ele meio que rompeu o dragão maior, que houve uma profecia que o Viserys falou a Rhaenyra. O rompimento do dragão veio antes do Aegon II nascer. Como assim, Jordana? Você vai falar de rompimento de dragão? Vou, porque pra gente entender se os verdes são os mocinhos, os vilões, vou precisar relatar o início da profecia. O início da profecia diz assim: um herdeiro nascerá, dois irmãos brigará, lutará pelo trono de ferro. Vai ter uma luta de dragões entre um dragão verde e um dragão negro. E nessa luta haverá sangue entre a casta verde e a facção negra. Haverá sangramento, muito sangramento. Os dragões estão a romper. Bora analisar as atitudes do Aegon II. Bom, olha o que ele fez com a Tiana. Ou Diane. Eu falei Diana. Olha o que ele fez com a Diane. Ela foi servir um vinho para ele, que ele pediu. A Diane, ela é uma criada no castelo. Mas ela também é a babá dos filhos da Hylena. E uma pessoa muito querida pela Hylena. Tipo uma irmã. Ou quase como fosse uma irmã. Mas... Ai, gente. Eu não posso falar aqui. Mas o Aegon pegou ela à força e fez o maior de 18 anos e desonrou a menina. Gente, vamos falar a idade da Diane e do doido do Aegon. Ou do não certo. Gente, o Aegon nessa época já tinha seus 20 anos de idade. Hoje em dia isso daí é prisão, tá? Mas vamos pensar, isso estava na Idade Média. E se o homem fizesse isso, a mulher que seria a errada, a mulher que seria a oferecida. Isso aí falaria que a Diane se ofereceu pro doido do Aegon, mas sabemos que não foi isso. Eu tô pensando com a mentalidade da Idade Média para vocês entenderem. Agora, a mentalidade de hoje em dia, isso seria crime e ele teria pegado prisão. A Diane tinha 14 anos de idade. Gente, a menina é uma menina praticamente. Não devia estar no castelo desse doido. Para começar, o Aegon desonrou ela com apenas 14 anos de idade. Gente, e o pior, e tem gente que aplaude a atitude do Aegon. Tem gente que fala, não, a Diane, ela quis fazer isso. Não, a Diane, ela tava lá. Ela queria ser oportunista. O triste é que tem gente que defende as atitudes do Aegon. Segundo, sabe por quê? Porque o ator, ele é considerado um dos mais bonitos, ou o terceiro ou segundo mais bonitos pelo site, nomeado os atores mais bonitos. Gente, só por causa disso, as atitudes desse doido é aplaudida do personagem. Sério? Gente, o triste é que eles colocam isso no ícone da Helena, a Helena. E eles aplaudem as atitudes do Aegon. E eles estão lá falando, não, o Aegon é meu marido, não sei o quê.
E tem gente que aplaude a atitude do Egon como se ele tivesse certo, porque ele é considerado o homem com força, né? Com força, e ele seria o segundo futuro rei. Só de pensar que ele no trono, ai, meu coração dói. Mas enfim, eu não tô falando isso por rivalidade, eu estou analisando a atitude do personagem. Ele que deveria ser considerado o vilão, o terror, o pior, falando, não, o Ago tem que pagar pelo que fez com a Tiane. Eu falo, com a Diane. Não, mas ele é aplaudido. Agora vamos ver. Se fosse a Rania nesse contexto, vamos colocar uma mulher no contexto. Agora, se fosse uma mulher no contexto de ser uma vilã, vocês iam julgar ela. Se a mulher é considerada vilã, ela é julgada até pelas atitudes. A Rania foi considerada uma vilã. A Rania foi chamada de aquele nome lá, que eu não posso falar aqui. A Rania teve os filhos dados como bastardo ou ilegítimos, que eu não gosto de usar essa palavra aí, eu prefiro usar ilegítimos. A Rania foi a bruxa, a Rania foi a rebelde, a Rania foi a pior. A Rania foi colocada no contexto como vilã, sendo porque ela é uma mulher. Detalhe tem isso. E se fosse homem? O homem, ele pode fazer o que quiser na Idade Média, que as atitudes, ó, a pessoa borrava pra sair o bendito do pano. Se a mulher é considerada vilã, ela é julgada até pelas atitudes. A Rania foi considerada uma vilã. A Rania foi chamada de aquele nome lá, que eu não posso falar aqui. A Rania teve os filhos dados como bastardo ou ilegítimos, que eu não gosto de usar essa palavra aí, eu prefiro usar ilegítimos. A Rania foi a bruxa, a Rania foi a rebelde, a Rania foi a pior. A Rania foi colocada no contexto como vilã, sendo porque ela é uma mulher. Detalhe tem isso. E se fosse homem? O homem, ele pode fazer o que quiser na Idade Média, que as atitudes, ó, a pessoa borrava pra sair o bendito do pano.